Fala, gente, tudo bem? Como promessa é dívida, estou aqui para falar com vocês hoje sobre a biorressonância quântica, o que ela pode fazer por você, ou o que você pode descobrir sobre o teu organismo, sobre como está a sua saúde e por que a gente utiliza esse mecanismo aí de parametrização durante as nossas consultas estética, facial, corporal e no emagrecimento, né? Então a biorressonância quântica ela é difundida já desde 1950, porém aqui no Brasil muito pouco, né? Muitos médicos e profissionais da área da saúde que têm um lado um pouco mais conservador não acreditam e não confiam nela. Porém, para mim, como acupunturista e também por acreditar que tudo vibra numa energia e numa frequência, eu acredito sim. E hoje, baseado nos laudos dados de cada paciente nosso e até meu, vem a se confirmar quando a gente pede para o paciente fazer o exame laboratorial ou algum exame de imagem, aonde sim aparece essa diferença de resultado, então, nesses exames, porque nesse exame aqui da biorressonância quântica já apareceu alguma coisa. Não significa dizer que o paciente está com aquele problema, mas sim que ele possa vir a desenvolver, ou muitas vezes relacionado, por exemplo, a uma deficiência de vitamina, mineral, aminoácido, quando aparece essa discrepância, essa diferença de frequência aqui nesse aparelho, se a gente pede para o paciente fazer uma análise laboratorial, normalmente vai aparecer então essa diferença aí no resultado, dando congruência com aquilo que a gente está vendo aqui. E aí, muitas vezes as pessoas me perguntam como que funciona, como que é. Então, se você, como eu, acredita que tudo vibra numa frequência e tudo tem uma frequência, uma energia, né? Esse papel tem uma energia, essa roupa tem uma energia. Então, quando a gente utiliza esse aparelho, ele passa uma corrente elétrica no nosso corpo, aonde ele vai medir então a frequência de cada órgão, vitamina, mineral, aminoácido e como está no nosso organismo, né? Então suponhamos lá que a frequência do estômago varia entre 58 e 61. Se tiver acima ou abaixo, ele vai dar essa parametrização aqui me dizendo que está alterado, né? Eu fiz o meu exame essa semana e foi muito congruente com aquilo que eu venho sentindo, né? Um processo de intoxicação alimentar muito grande por excessos e levar um estilo de vida não tão saudável como eu vinha levando, o meu organismo reagiu. E a primeira reação do nosso organismo é estômago e intestino. Automaticamente o nosso corpo vai gritar por isso, né? Então a minha flora intestinal, as bactérias boas do meu intestino se encontram comprometidas, reduzidas. Então eu preciso trabalhar a limpeza desse intestino, bem como o peristaltismo e a absorção nutricional. Então muitas vezes as pessoas me relatam, mas eu como saudável e não me sinto bem. Então às vezes o corpo tá tão intoxicado que mesmo você comendo nutrientes, né, vitaminas, minerais, comendo frutas, legumes, o teu organismo não está conseguindo fazer essa absorção e muitas vezes ocorre uma hipermeabilidade intestinal, onde afastando as células do intestino, fazendo com que toda essa toxicidade entre para dentro do teu corpo. Então é muito importante a gente ter essa análise para que eu consiga ter uma resposta positiva, tanto no emagrecimento, na estética facial e corporal. Veja bem, se eu tenho que tratar um paciente que tem flacidez de pele e eu vejo lá nesse exame que ele tá com o metabolismo do colágeno reduzido, que ele tá com deficiência de vitaminas antioxidantes, eu não vou ter uma resposta positiva no tratamento para flacidez de pele. E aí eu já ouvi de muitos pacientes, por exemplo, que fez sessão de radiofrequência, disso, daquilo para flacidez e não teve resultado, né? Às vezes falta hidratação nesse tecido. Então são muitas coisas que você, quanto paciente, não é obrigado a saber, mas a gente, quanto profissional, sim. E além do exame de biorressonância quântica, esse paciente ele vai levar para casa um laudo como esse aqui, né? No caso, dependendo do paciente, pode ter 2, 3 páginas, 1 página, 4. Eu tive paciente com 5 páginas, né? Significa que tinha bem mais coisas para estar olhando. Ele passa desde a parte cardiovascular, cérebro,
cerebral, estômago, intestino, tireoide, parte de hormônios femininos, masculinos, vitaminas, minerais, aminoácidos, índice de depressão, deficiência de memória. Então assim, é um check-upzão, né? Como que tá cabelo, unha, dente, tudo. Então é bem legal porque a gente consegue ter uma análise, porque muitas vezes as pessoas vão fazer um check-up geral, né? Pegando valores aí de colesterol, triglicerídeos, glicose, hemoglobina glicada, que são exames normais que deveriam ser feitos todo ano, né? Pelo menos uma vez por ano, todo mundo deveria fazer para avaliar e inclusive cuidar, porque eu ouço muitas pessoas, tá dentro do normal. Né? Chega aqui pessoas às vezes obesas, meus exames estão normais. E aí você vai olhar, tá dentro do parâmetro, porém se você for associar uma coisa a outra, que aí também cabe ao profissional da área da saúde, muitas vezes esse paciente está com processo inflamatório, tá intoxicado, não está com um parâmetro tão bom assim, né? Então assim, é muito, muito importante a gente fazer essa análise, porque lá na frente a gente acaba colhendo isso, né? E juntamente com a biorressonância quântica, a gente faz um exame de bioimpedância, que é esse exame aqui, tá? Ele também parametriza percentual de gordura, massa magra, se você está retendo líquido ou não, tua gordura visceral, então se você tem gordura no fígado, se você não tem, né? Qual é a tua divisão de gordura por segmento, braço, tronco, perna? Qual é a tua divisão de músculo por segmento? Então, braço, tronco, perna. E aí a gente consegue, através daqui, avaliar esse paciente na íntegra, e muitas vezes esse paciente ele não tem muita noção de como que ele tá, né? Então às vezes chega aqui uma paciente querendo um tratamento para gordura localizada, só que ela começa com uma queixa lá na perna, né? Tenho gordura localizada no meio da coxa, daí eu tenho no flanco, tenho no quadril, tenho nas costas, tenho no braço. Isso eu chamo de gordura generalizada, né? E aí eu não vou ter uma resposta positiva com esse paciente, ou muitas vezes esse paciente vai gastar um horror sem uma necessidade. Então eu preciso desintoxicar esse organismo, esse paciente precisa melhorar os hábitos dele, não necessariamente fazer um emagrecimento, mas entender que mesmo a gente trabalhando a estética, se essa pessoa não mudar os hábitos dela, ela não vai conseguir um resultado duradouro e permanente, né? Nada é definitivo nessa vida, gente. A única coisa que é definitiva, infelizmente, é a morte, né? Fora isso, a gente precisa estar sempre se adaptando e entendendo cada vez mais como o nosso organismo funciona. Então, se você ficou interessado, não tem interesse especificamente em fazer um tratamento aqui conosco, mas quer saber como que tá teu organismo, a gente faz essa análise para pacientes de um modo geral, não necessariamente que precisem estar fazendo algum tratamento em específico, mas que queiram se conhecer um pouquinho mais. Fora esses dois exames, a gente ainda tem mais um equipamento que se chama o PC Zapper, que aí ele vai avaliar especificamente. Então, Vanessa, eu quero saber se eu tenho alergia à maçã. A gente consegue descobrir. Eu quero saber se eu tenho alergia a ovo, se eu tenho alergia a glúten, lactose, a lã. Tudo isso a gente tem nesse exame do PC Zapper também. Ele vai te dar como positivo ou negativo, e aí se você quiser ir mais a fundo, você pode estar fazendo um exame aí laboratorial ou com um alergista que provavelmente vai estar aí dando positivo também. Então essa é a minha dica de hoje, falando sobre a biorressonância, a importância de fazer uma consulta com um profissional qualificado e você entender que você é um ser humano, você é uma máquina perfeita, porém você não é movido a uma máquina como se fosse lá, vai lá, troca a pecinha e tá tudo certo, né? Até porque trocar a pecinha do corpo não é tão simples assim e muitas vezes requer, diria assim, não queria falar sobre isso, mas requer não somente dinheiro, né? Mas muitas vezes custa a nossa vida. Então olhe para si, pratique o autocuidado, veja o quanto é importante você cuidar do tempo que você vive, tá bom? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser escrever aqui embaixo, pode escrever e eu venho aqui com mais informações. Até logo!